Agora eu quero falar um pouquinho de economia e trazer dados que vão ser bons para vocês analisarem aqui e ajudarem a nossa audiência a entender. A equipe econômica do governo Lula conta com um aumento significativo da arrecadação de impostos em 2024 para atingir a meta de déficit zero nas contas do governo, incluída na proposta do orçamento do próximo ano. Só que, de acordo com os especialistas, as medidas são incertas e existe um viés de otimismo na proposta de orçamento. No projeto de lei com a previsão de despesas e receitas para o próximo ano, o texto prevê um equilíbrio nas contas públicas em 2024, ou seja, sem resultado negativo nem positivo. Está equilibrado, está zerado. Para gastar exatamente o quanto pretende arrecadar, no entanto, o governo precisaria aumentar as receitas em 168 bilhões de reais. Já. Vai precisar requebrar muito para isso, hein, Alangani? Vai requebrar, sabe de que maneira, Evandro? Taxando a gente, né? O ministro Tachad vai vir com a sanha arrecadatória. Ô, Gani, mas pode deixar de gastar 168. Então, dá zero déficit também, né? Poderia, né? No mundo, concordo contigo, essa seria a solução ideal, mas infelizmente Mas a gente está falando de 168 bi, o governo consegue deixar de gastar 168 bi? Sempre dá, né? Veja, na PEC de transição foi mais ou menos, aliás, a ordem, acho que foi 168 bi. 160 bi. 168 bi na PEC de transição. Para furar o teto. Para furar o teto. Então consegue sim economizar. É que não quer. Por quê? Porque no seu DNA eles têm essa ideia desenvolvimentista como Estado protagonista do crescimento econômico, gastador, que não vai gerar crescimento e vai estrangular a população, como foi o governo Dilma. Eu tenho alertado isso. A gente caminha para o desastre econômico do governo Dilma. Só que as sinalizações estão aí. Igual no governo Dilma, 2011, 2012, ninguém dava muita bola. E quem falava isso, é maluco, não sei o quê. E aí, 2015, 2016, a gente viu o resultado. E você, Piperno, tá vendo muito pessimismo ou você faz parte do viés otimista que criticam os especialistas? Tem caminho ou a gente tá descendo degraus a sentido do que aconteceu no governo Dilma Rousseff, por exemplo? Isso é um discurso para período eleitoral, tal, para discutir no bar. O que está acontecendo, que período eleitoral? O que você está fazendo discurso para período eleitoral? Essa história de 80 bi de déficit até agora, o governo passado 80 bi de superávit. Não tem clara na Petrobras. Pera. Não, primeira coisa. No imposto, não no corte de gasto. É Dilma. Primeira coisa, não foram 80 bi de superávit no ano passado. Foram. Não foram. Sim, senhor. Opa! Vai ter que chamar o VAR, hein? Chama o VAR aí. Foi 0,59 do PIB. Não, mas foi, eu tô falando, até julho, foi quase 80 bilhões de superávit primário, sim, senhor. Não, eu tô dizendo o número final, fechou o ano. Tudo bem. Tô falando do ano, tô falando até agora. Então, assim... 54,1 bilhões em 2022. Para 80 tem uma... Não, eu tô falando 80 até agora e eles deram... A diferença, até julho, 80 bi o governo passado, quase 80. E agora déficit primário... Depois de 8 anos no vermelho, 54,1 bilhões de superávit no final do governo Bolsonaro. Depende. Dá para elogiar ou não? Depende de como você chega a esse número. Depende de como você chega a esse número. Então, por exemplo, se você congelar salário mínimo, se tiver a extorsão social que teve, e aí você vai lá, privatiza uma empresa, aí pinga mais um dinheiro... Dá para chegar a isso com tranquilidade. A privatização da Eletrobras foi apontada também como uma das grandes responsáveis por esse combo. É só saber fazer conta. Piperno, e aí o mérito ao governo Temer. O governo Bolsonaro, ele lidou com 3 pandemias. 4 pandemias. Guerra, Rússia, Ucrânia, pandemia e 2 desastres econômicos do governo Dilma, que foi 2015 e 2016, que foi... quedas de PIB à la pandemia. Então ele teve que consertar o desastre de Dilma, as pandemias econômicas da Dilma, e depois ainda teve a Ucrânia e a pandemia. Então vamos lá. Primeiro ano do governo Bolsonaro, o PIB cresceu menos do que os 2 anteriores do Temer. Então o Temer, sim, teve lá aberto em recuperar. O Brasil teve 2 anos de recessão terrível e lá com o Henrique Meirelles o crescimento voltou de 1 e pouquinho por ano e o do Bolsonaro em 2019 foi menor do que os 2 anos anteriores. No caso, por exemplo, da guerra, isso é um flagelo, isso é uma desgraça, uma maldição para o mundo todo, mas se existe algum país que acabou sendo beneficiado por conta disso, entre eles, talvez o Brasil tenha sido o mais beneficiado por conta do aumento das commodities.
O Brasil ganhou mais dinheiro com petróleo, com soja, com milho, isso é fato. Mas tem uma gotinha de bom relacionamento diplomático aí também, Mas do também governo, teve né? inflação, teve tudo isso. Para ter esse benefício das commodities e o Brasil participar dessa negociação. O Brasil vende petróleo, Nelson, para todo mundo, vende soja para todo mundo. E aí acaba aquela tese que foi um pária internacional. Não, o Brasil era um pária. Bobagem, isso é bobagem. O Brasil era um pária. O chinês vai lá e compra. Negativo. Não, o pária, né? O pária quer comer pizza na calçada. Tanto é que vendeu commodity para burro, recebeu investimento estrangeiro direto todo mundo vem em 2022 muito mais. Commodity, o Brasil cruzar. Escuta, commodity, o Brasil fez um grande movimento. Não era pária. Tudo que é bom não é bem assim, né, mas o fato é que, veja, agora, em relação a alcançar o equilibrar as contas no ano que vem, é uma meta que, para muitos analistas de mercado, esses que erram sempre, é uma miragem. Então, vamos ver se... Até porque, provavelmente, em 2023, o Brasil vai ter o ano de maior crescimento desde o fim do primeiro governo Lula, porque esse ano deve crescer em torno de 3,5%. Então, já é diferente do que estava se imaginando. Não, por enquanto 2,5%, Focus. Agora, Piper, mas eu quero até... bola pro Focus. E nesse jogo de gato e rato mencionado ali pelo Zé Maria Trindade, hein, Nelsinho? Quem que sai perdendo ou quem que tá correndo mais e acelerando aí? Quem perde sempre, a gente sabe quem é o cidadão, Evandro. Nessa discussão, nesse debate, sobra sempre para o cidadão. Eu queria fazer um comentário, Evandro, sobre esses 168 bilhões em um assunto bem lembrado pelo Gani. No começo do ano, na PEC de transição, para furar o teto, a gente teve um arrombo de 160 bi. Ou seja, a ideia de zerar o déficit poderia acontecer, inclusive neste ano, se a gente não tivesse estourado o teto em 160 bilhões. Já que esse é o número, se a gente não tivesse estourado o teto, a gente simplesmente gastando o que a Constituição tem no nosso modelo fiscal atual, a gente não precisaria ter isso como uma meta quase que não crível para o próximo ano. Tá aí que este governo só demonstra que é muito mais gastão do que deveria ser. Que foi, Piperno? O governo precisava desses 160 bi naquele momento? São gastos que eram necessários e estavam represados há muito tempo. Por exemplo, correção de salário mínimo, correção da tabela do imposto de renda, aumento salarial para funcionalismo público, que não recebia aumentos aí desde 2014, 2015. Então, isso não dá para ser deixado de lado. O Bolsa Família. Esse é o argumento fofo. Teve algo na pandemia que me chamou muita atenção. Pela primeira vez na história, a gente viu uma transferência de renda para os mais necessitados à custa de congelamento do funcionalismo público nesse país. Então, aquela transferência para os mais pobres, vulneráveis. Aconteceu porque, naquele momento, em 2020, o governo tinha lá, tá bom, vou dar um abono de R$200. O Congresso falou, não, isso é muito pouco. Nós queremos 500. Aí fecharam em 600. Então, por 3 meses. Só que aí o governo percebeu, após esses 3 meses, por conta de pesquisa e tal, que aquele foi o momento de maior popularidade dele. Até então, já era um governo com quase 2 anos de mandato. Falou, opa, pera lá, isso aqui é bom pra gente também. E aí renovaram esse negócio. Agora, a popularidade também veio de conseguir controlar a economia durante a pandemia, criação de empregos, taxa de desemprego foi lá de 14% para 8%. Mas essa taxa de emprego, ela está caindo. Inflação controlada, né? Não foi só os auxílios. Teve uma boa gestão do ponto de vista econômico. Mas vem cá, você tem o auxílio. Que dá frutos até hoje, na verdade. Que dá frutos até hoje. Escuta, você transfere dinheiro para a população. Então é óbvio que o desemprego vai acabar caindo, porque isso também vai acabar gerando. Transferência, houve geração de emprego. Você transfere o dinheiro, Alan. Não, se fosse assim, bastava transferir que a gente criava emprego. Mas aí quem é que paga? Então você transfere recursos, fórmula tão fácil, gera atividade econômica. O que foi assim? Não não é um extremo dessa forma como o Piperno está dizendo. Claro que é importante que transferir dinheiro para a população em uma situação de emergência, principalmente, não só para a sobrevivência da pessoa que recebe o dinheiro, mas para que a economia sobreviva, porque as pessoas consomem o tempo todo, consomem serviços, consomem produtos e isso alimenta a economia, mas não é só por isso que a gente tem um aumento de emprego. O aumento de emprego está linkado a muitas outras coisas, incentivo à competitividade, às
vezes desoneração em determinados ramos da economia, e tudo isso está no pacote do governo passado, que tem gerado frutos até hoje. Então, quando a gente vê hoje, Gani, Piperno e Evandro Cini, a economia melhorando e desemprego caindo, isso é piloto automático do governo anterior. Não tem nenhuma manobra da economia desse governo que ainda esteja gerando frutos. Talvez a gente vá ver e pode elogiar ou criticar os resultados depois da reforma tributária, depois do arcabouço funcionando como está no Congresso, mas até agora não fez nada. A exceção do Desenrola, que tem alguns meses... Desenrola e Plano Safra foram bem avaliados pelas pessoas ouvidas sobre o atual governo. Pois é, mas isso ainda é questão de meses, ainda vai repercutir na economia. O desemprego é piloto automático do governo anterior. Por exemplo, retomada de programas de moradia popular, desde fevereiro, terminando aí, inclusive conjuntos que estavam parados já há mais de 1 ano, 2. Mas os resultados isso é óbvio que também agora, pegam. É governo anterior. Por exemplo, o ver lá na frente. O auxílio lá, que a gente criticou muito, e eu também, para a indústria automobilística naquele momento, isso também ajudou a impulsionar a atividade. Isso impulsionou, isso está gerando desemprego. Agora está uma estagnação total, pátio fechado, e a gente está demitido. O pátio fechado era mais lá atrás, depois mas saíram novos dados da FenaBrave. Dá uma pesquisada aí. Venderam carro e venderam moto para burro, mas carro... Olha,